Bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Nesta edição vamos falar sobre o mercado da soja que foi impactado pelo encalhamento de um navio no Canal de Suez, mas não impactou o mercado aqui no Brasil. As exportações continuaram na mesma. A colheita brasileira avança bem e as lavouras mostram um bom potencial produtivo. Os detalhes agora no seu Paracatu Rural. Mercado Agrícola. A Embrapa Soja e a Fundação Meridional lançaram 4 cultivares de soja tradicional, que é a BRS 523, 537, 539 e BRS 573. Também uma cultivar transgênica, com tolerância ao glifosato e controle de algumas espécies de lagartas, BRS 1054 e PRO. Durante o dia de campo online da Embrapa Soja, realizado no dia 25 de março. O evento contou com a participação de Alexandre Lima Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, e do presidente da Fundação Meridional, Joseph Pfam. De acordo com o consultor de agronegócios Vlamir Brandalize, o mercado internacional da soja foi impactado pelo navio encalhado no Canal de Suez, mas não impactou as exportações brasileiras. A colheita do Brasil avança bem, com 85% da safra colhida, e as lavouras mostram um bom potencial produtivo. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize, mais um Minuto do Produtor. Começamos o comentário de hoje com a situação no mercado internacional da soja, do milho, os principais mercados. Falando um pouquinho sobre o incidente, o acidente que se deu lá no Canal do Suez, onde um navio carregado com containers, um navio gigante de 400 e poucos metros de comprimento, bateu num banco de areia e encalhou por lá e atrapalhou aí o tráfego de navios aí que cortam ali o Canal do Suez e ir para a Europa. Isso se deu aí na última segunda-feira, 23. 150 navios estão parados lá para atravessar, mas muita gente já começando a especular aqui no Brasil aí com relação a isso que está atrapalhando a soja, o movimento dos navios de soja. Já tem especulação, sempre tem um esperto querendo levar vantagem. A questão principal é o seguinte: os navios brasileiros que vão para a China não passam no Canal de Suez, eles vão pela parte de baixo da África, pelo sul da África, aqui na parte inferior, não passam lá no Canal de Suez. Então não tem um rosco de navio com soja que vai para a China lá no Canal de Suez. Então isso não atrapalha nada a navegação dos navios de soja. Então não tem o que interferir em cotação em mercado aí, mas já sempre tem alguém querendo levar vantagem nessa brincadeira aí. Com relação aos mercados internacionais, Chicago agora mais acomodada, crescem as especulações e agora começam a aparecer mais estimativas, as estimativas de empresas privadas americanas sobre o que deve ser plantado de soja aí nos Estados Unidos nessa safra. O clima está melhorando por lá, as temperaturas subindo, as chuvas voltando, então em princípio o quadro vai se normalizando para um plantio dentro do período normal, né? Isso que está mostrando nessa semana. As projeções apontam área de 36 a 36 milhões e meio de hectares. Há um crescimento grande, porque o próprio USDA apontou em fevereiro um crescimento de 2,8 milhões de hectares, e aí ele projetou em 36,4 milhões de hectares o novo plantio. E agora vamos ver, aí no dia 31 de março tem o relatório de plantio do USDA, primeira estimativa de levantamento a campo com produtores, para ver o que os produtores estão querendo plantar lá, né? Tudo aponta que vai ter um grande avanço na área de soja e o plantio dentro da normalidade. Então é por isso que as cotações lá do segundo semestre, de setembro em diante, elas estão quase $2 abaixo do que a soja do primeiro semestre até julho, em função de que num plantio maior, em condição de clima regular, a situação da safra americana, que está passando com os estoques mais baixos em décadas, equilibra um pouco os estoques e os estoques voltem a subir aí acima de 10 milhões de toneladas e não na faixa de 3 milhões que nem está agora. Esse é o quadro do mercado internacional da soja, que segue num momento mais de calmaria, e passou a pressão aí, a pressão do óleo de palma que teve quebra de safra da palma aí na Malásia, na Indonésia, disparada da demanda de óleos ao mercado asiático aí, em função da pandemia. Houve um aumento na demanda de óleo na China e com isso queda forte nos estoques chineses. A produção de banha de suíno na China ainda não se normalizou e com isso a demanda de óleo de soja
soja segue forte e isso deu fôlego aí na semana para dar um arranquezinho na soja, mas já esse fator óleo já perdeu força, não tem mais força nesse momento, já foi absorvido e agora deve ganhar forças as condições de clima nos Estados Unidos e estimativa de plantio da safra americana. No mercado brasileiro, segue na calmaria, o mesmo acontecendo no Paraguai, produtores do Paraguai avançando rápido para a colheita já acima de 90% no Paraguai, e a comercialização paraguaia já indo para uns 70% também, e vai sobrando uns 30% do grão aí que o pessoal está valorizando, tentando valores maiores, prêmios melhores, e aí esse é o quadro na safra paraguaia, que agora está olhando aí as lavouras da safrinha da soja, que tem uns 700 mil hectares de soja safrinha, e que se mostra em boas condições. Teve chuvas nos últimos dias, melhorou as condições de umidade do solo, e isso dando condições aí para a safrinha estar se desenvolvendo bem na fase de florescimento, formação de vagem. Esse é o quadro paraguaio. Já na Argentina, as chuvas dos últimos 2-3 dias, que também caíram por lá, melhoraram um pouco as condições das lavouras, mas não há mudanças nas projeções da safra, que continuam em 44, 45 milhões de toneladas, frente ao potencial que a Argentina tinha de 52 milhões, ou seja, tem umas perdas de 7 a 8 milhões de toneladas em função do clima desfavorável nesse ano. A colheita argentina está evoluindo, mas as principais lavouras devem se colher em abril e até maio deve estar colhendo safra de soja na Argentina, porque o plantio se deu mais tarde nesse ano. Já no Brasil, a colheita da soja avança a passos galopantes, apesar de estar atrasada perante os últimos 2 anos. Já estamos aí próximo de 85% da safra brasileira colhida. O estado mais adiantado é o Mato Grosso, com mais de 95% colhido. O restante do Centro-Oeste, uns 85% colhido. Paraná, acima de 80% colhido. E quem está mais atrasado, porque plantou mais tarde, é o Rio Grande do Sul com mais ou menos 20% das lavouras colhidas nesse momento, e devendo avançar quando o clima permitir, porque novas chuvas chegaram aí sobre as lavouras aí nessa semana, e está deixando um pouco lento o ritmo da colheita, mas nos próximos dias deve colher em bom ritmo. Continua se falando aí em safra ao redor de 135 milhões de toneladas, porque as lavouras que estão sendo colhidas estão mostrando bom potencial produtivo. As perdas na safra efetivamente são menores do que se esperava. As lavouras estão respondendo bem à tecnologia, então por enquanto segue neste rumo aí. Vamos ver nas próximas semanas o que vai se firmar aí no fechamento da safra. O Brasil já negociou mais de 85 milhões de toneladas da safra, e o restante o produtor está valorizando, né? O mercado de Porto aí no Brasil segue na faixa de 171, 172, 173 reais, e calmaria, né? Calmaria, todo mundo de olho, um pouco do suporte nas cotações está vindo em cima do dólar, o dólar mais atrelado aí à questão da pandemia ainda, o governo que está com dificuldade de administrar a crise pandêmica que estamos vivendo, e a pressão grande sobre o governo Bolsonaro, né? Então automaticamente isso deixa o câmbio mais nervoso, né? Isso que tem ocorrido na semana. Isso ajuda a soja a se manter com níveis acima de 170 reais nos portos, enquanto que a safra nova, safra de 2021-22, os indicativos estão aí na faixa dos 153, 154 reais, também atrelado um pouco ao dólar mais firme do que efetivamente ao mercado de Chicago, que segue calmo na faixa de $12 e abaixo de $12 aí para 2020-22. Esse é o quadro da soja, que segue na calmaria dos negócios no momento no mercado interno aí, com mais negócios atrelados às indústrias aí. E as indústrias reclamando aí que não estão conseguindo exportar bons volumes de farelo, há pouca demanda de farelo no mercado internacional, e o setor mostra boas cotações do óleo, mas dificuldade em função do farelo que vai sobrando e vai sendo pressionado para baixo, ajudando o setor de ração, com o farelo um pouco mais em conta nessa semana. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, e eu agradeço também a você que sempre compartilha o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Compartilha aí no seu WhatsApp, no Instagram, no Story do Instagram, marque a gente aí também. E ainda você pode compartilhar também aí no Facebook. Isso mesmo, Paracatu Rural está no Facebook, no Instagram, no YouTube também, e ainda em podcast. É só você pesquisar por Paracatu Rural. Se você quiser também pode cadastrar o seu e-mail em nosso site paracaturural.com. Lá você também confere as cotações do dólar em tempo real. Se você preferir ouvir ao vivo pela Rádio Boa Vista FM, nós estamos na frequência 96,5 em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. Ou seja, se você estiver nas proximidades, pode ouvir pelo radinho, no carro, em casa, isso mesmo.
Ou ainda você pode ouvir pela internet, pelo aplicativo Rádiosnet. E o Paracatu Rural também está na antena parabólica na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado mais uma vez. Sou o Francis de Oliveira. É um prazer sempre estar aqui com você. Que Deus te abençoe e até a próxima. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.